Olá pessoal, o meu nome é Bruna Santos de Castro e eu sou estudante da Universidade Veiga de Almeida, curso História e estou no 7º período. E a minha aula de hoje vai ser sobre contracultura, né? E quais são os objetivos dessa aula, né? Eu quero, né, que o aluno identifique a importância dos anos 60 para entender melhor o século 20, que ele identifique, né, esses anos 60 como uma forma de contestação, né, da ordem estabelecida, que ele compreenda também o movimento feminista. E o que eu vou utilizar da base comum curricular, né, que é a BNCC, vai ser a habilidade EF09HI20, que é discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. A contracultura, num sentido mais específico, ela acaba compreendendo a um movimento que surgiu nos Estados Unidos na década de 60 e que foi organizada por jovens, né, que queriam questionar os valores tradicionais, quebrar tabus, ir contra padrões e normas culturais e sociais que eram vigentes, né? Ou seja, eles eram contra a cultura dominante. E esse movimento, ele não se baseia na luta de classes. Aliás, foram grupos de jovens brancos das camadas médias urbanas que acabaram por iniciar esse movimento, né? O interessante é que justamente eles, que tinham acesso aos privilégios da cultura dominante, foram os que deram início, deram pontapé. E, na verdade, havia um conflito de gerações bem intenso, né? E esse conflito ele se iniciava dentro da própria família, que marcava uma intensa oposição entre jovens e não jovens. E eu vou citar, né, um trecho que eu retirei do livro O que é Cultura, do autor Carlos Alberto. Ele define que, de um lado, o termo contracultura ele pode se referir a um conjunto de movimentos de rebelião da juventude que marcaram os anos 60. De outro lado, o mesmo termo também pode se referir a alguma coisa mais geral, mais abstrata, um certo espírito, um certo modo de contestação, de enfrentamento diante da ordem vigente, de caráter profundamente radical e bastante estranho, né, às forças mais tradicionais de oposição a esta mesma ordem dominante. Um tipo de crítica anárquica. Esta parece ser a palavra-chave, que de certa maneira rompe com as regras do jogo, em termos de modo de se fazer oposição a uma determinada situação. Uma contracultura, entendida assim, reaparece de tempos em tempos, em diferentes épocas e situações, e costuma ter um papel fortemente revigorador da crítica social. Para a antropologia, cultura diz respeito às organizações e à capacidade simbólica presente nas sociedades humanas. Esse é um sentido utilizado nas pesquisas científicas, mas o movimento da contracultura ele deu um significado mais específico para o termo. O movimento definiu cultura o mesmo que o padrão, que norma, que valores tradicionais. E desta forma, a contracultura ela acaba se definindo, né, pela oposição ao que está sendo estabelecido, além de reivindicar, né, a necessidade de uma transformação das relações sociais. Um bom exemplo da contracultura foi o movimento hippie. Entre as características do movimento hippie, podemos citar as roupas coloridas, homens de barba e cabelos compridos, moças com flores no cabelo, né? Eles recusavam a sociedade de consumo e a família tradicional. E, além disso, eles admiravam a cultura do Oriente, né? Vestiam as batas indianas, aproveitavam a alimentação natural e eles possuíam, né, um viés socialista utópico e de anarquista pacifista, porque eles eram contra o Estado e o capital. Eles optavam pela vida comunitária em vez do individualismo, preferiam a natureza à fumaça das cidades, o rock ao barulho das metralhadoras, o sexo à violência da polícia. Esse movimento hippie ele foi extremamente importante para as mudanças culturais e sociais. Até então, as mulheres elas ocupavam um papel de submissão ao homem,
né, em relação ao homem. E sua principal função era cuidar dos afazeres domésticos, da casa, dos filhos. E foi dentro desse contexto, né, de rebeldia proposto pelo movimento hippie, que elas começaram a queimar sutiãs em praças públicas, o que simbolicamente significa que as mulheres não eram apenas objetos sexuais, né? E assim o movimento feminista acabou por ganhar as ruas para dizer não ao machismo. Agora eu vou abordar a contracultura que ocorreu dentro do Brasil. Ele veio por meio do movimento tropicalista, né? Esse movimento ele foi cultural, de contestação e vanguardista, que acabou surgindo também na década de 60, e apesar de que naquela época o país está mergulhado, né, em plena ditadura militar, os movimentos estudantis eles continuavam em pleno vapor. E esse movimento ele foi liderado por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil. O tropicalismo ele usava as ideias do manifesto antropofágico de Oswaldo de Andrade, que acabava aproveitando elementos estrangeiros que entravam no país e, por meio de sua fusão com a cultura brasileira, cria um novo produto artístico, né? Algo inovador, diferente. E a relação do tropicalismo com a contracultura, ela está nos valores utilizados pelos integrantes do movimento, que eram diferentes, né? Que eram contrários dos aceitos pela cultura dominante, como referências consideradas cafonas, ultrapassadas e subdesenvolvidas. Os tropicalistas, eles pretendiam, né, subverter as convenções, transgredir as regras vigentes, tanto nos aspectos sociais e políticos, quanto nas dimensões da cultura e do comportamento. Porém, esse movimento ele acaba sendo reprimido pelo governo, né, militar, após eles decretarem o AI-5, em dezembro de 68. Foi quando ocorreu a prisão de Gilberto Gil e Caetano Veloso. E a cultura do país, ela acaba sendo marcada, né, para sempre. Ela acaba sendo enriquecida, engrandecida. E para finalizar, né, eu venho trazer como produto cultural a música Ouro de Tolo, do Raul Seixas. A letra é bem grande, por isso eu só peguei um trecho, né? E esse trecho é esse que aparece na imagem, que eu deveria estar contente, porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e eu ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu deveria agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu deveria estar feliz porque eu consegui comprar um Corcel 73, né? Essa música ela continua sendo bastante atual, né? Apesar de ter sido lançada nos anos 60. Essa letra, no geral, ela faz uma crítica à sociedade, né, e à economia. É uma canção que se utiliza do sarcasmo e ela se encaixa perfeitamente nesse movimento contracultural, né, que faz essa crítica ferrenha ao capitalismo. E esse trecho que eu destaquei, né, ele fala disso, dessa falsa ilusão, né, que para você ser um cidadão respeitável, é necessário que você tenha um bom emprego, que você tenha um bom salário, que você tenha o carro do ano. E assim a nossa aula finaliza, galera. E agora eu vou mostrar a vocês, né, os objetivos, a BNCC, né, e tudo isso está nessa imagem. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.